Olá, hoje nós queremos falar a respeito da nossa 7ª conversa terapêutica, só que hoje não vai ser bem uma conversa terapêutica. Hoje nós vamos falar a respeito da Memórias do Sinai. O que é essa terapia trínica que nós temos falado tanto nos nossos lives, nas nossas conversas? Primeiro a gente tem que entender que no mundo de psicoterapia nós temos aí algumas abordagens que são trabalhadas. As principais abordagens que nós temos vistos aí, que são usuais, que são trabalhadas no nosso meio, são a abordagem, principalmente, a abordagem de psicanálise, é a abordagem comportamental e, finalmente, a abordagem humanista ou existencial. Psicanálise vai para a linha de Freud, de Jung, Lacan, Klein, que são abordagens onde se trabalha em cima de psicanálise, onde se trabalha em cima da pessoa ouve e se faz um parecer em cima daquilo que a pessoa fala, daquilo que a pessoa expõe, daquilo que a pessoa vai projetando, vai explanando, aquilo que a pessoa vai dizendo acerca de si. Através da psicanálise, muitas pessoas têm sido desvendadas, muitas curas têm sido alcançadas através da psicanálise. Então, é uma abordagem incrível, iniciada por Freud, continuada aí com Jung e outros que foram trabalhando em cima de psicanálise, que é uma das principais abordagens, se não for a principal abordagem, mas trabalha em cima do paciente falando, e trabalha em cima do ouvir, e o paciente, então, ele aprende a explanar aquilo que é a sua vida, e o terapeuta trabalha em cima de leitura daquilo que ele escuta, e se trabalha em cima desta leitura, daquilo que a pessoa vai falando. Basicamente, o trabalho é em cima de ouvir aquilo que vai sendo dito pelo paciente. A outra abordagem, que é a abordagem incrivelmente forte, é a abordagem comportamental, ou behaviorista, ou exatamente o comportamental. Na primeira abordagem de psicanálise, se trabalha em cima daquilo que a pessoa vai dizendo, que é a sua vida, que tem vivido, coisa e mais. Nessa abordagem comportamental, é trabalhado em cima de maus hábitos, de comportamento. Às vezes, a solução na vida de uma pessoa está em cima de um mau comportamento. E às vezes nós estamos fazendo tudo errado, e às vezes a solução é mudança de hábito, mudança de comportamento, e os trabalhos vão todos em cima de mudança de atitude, começa a fazer de outro jeito. Tem muitos testes onde a pessoa é trabalhada a mudar o seu comportamento, a ser trabalhada nessa parte da sua vida, com mudanças de hábitos e tudo relativo a isso. É abordagem comportamental, é abordagem behaviorista, não é? Que se trabalha em cima disso. A outra que tem estado em voga nas últimas décadas, que tem tomado frente, assim, em muitos segmentos, é a humanista. Nós vemos aí logoterapia, rogeriana, de Carl Rogers. Nós vemos aí a abordagem de Gestalt terapia, que fez muito sucesso entre os artistas nos Estados Unidos, fez um sucesso incrível, porque ela se trabalha o lado humanista, o lado existencial, a área de existência de uma pessoa, que são a chave mestra da vida de uma pessoa, a parte existencial. Você já reparou que nos dias de hoje, a parte que tem pego mais pessoas, fala-se das crises, crise dos 40, crise de casamento, crise de não sei o que, crise de tanta coisa, mas assim, principalmente são crises existenciais, são crises de existência,
A pessoa de repente não sabe mais por que vive, por que casou, por que trabalha, por que não ama, por que ama, sabe? As crises existenciais, elas têm tomado uma frente tão grande que nós já começamos a entender que a crise, que a doença do século não é a depressão. A doença já é um sintoma. A depressão ela já é causada por outra coisa. Ansiedade, depressão, estresse já são consequências de uma vida, já são consequências de uma história. Então, assim, quando você vê, nós temos aquela regrinha que é joia, aquela regrinha que fala de depressão é excesso de passado. A pessoa não se conforma porque perdeu, porque foi abandonado, porque perdeu o jogo, porque não fez o que devia ter feito, e a pessoa fica remoendo. Excesso de passado vai fazer com que a pessoa se deprima. Ela entra num buraco, por isso o nome de depressão, por causa do buraco, a depressão. A pessoa não se conforma com o resultado da perda, geralmente perda, alguma coisa que não aconteceu como ela gostaria, e ela não se conformando, ela se deprime, ela fica ali enclausurada, quem sabe se resolva ali na sua clausura. Tem excesso de passado. A ansiedade é excesso de futuro. Eu já gostaria de estar lá aonde eu quero chegar. Eu tenho um objetivo, e esse é mal de quem projeta a sua vida para no dia que tal coisa acontecer, no dia que eu casar, no dia que eu encontrar a pessoa certa, aí eu vou ser feliz. E ela tem que ser feliz agora, porque senão ela projeta a sua vida, ela coloca um ponto de chegada na sua felicidade. Lá para o dia que tal coisa acontecer, ela coloca um ponto de chegada para a sua felicidade, e não existe ponto de chegada, existe o caminho. É o caminho que faz a nossa vida ser alguma coisa. Se você não é feliz agora no caminho, não vai ser feliz depois. É o caminho que é o importante, não é o ponto de chegada. Senão, tem gente que coloca pontos de saída. Ele coloca como um gancho, ele coloca como que para ele um gatilho de que, olha, quando acontecer tal coisa, aí eu vou me lançar. Não tem o pessoal que faz dieta na segunda. Eu vou começar na segunda-feira a minha dieta. Por que a segunda-feira? Começa hoje. Começa a sua dieta hoje. Então a pessoa coloca a dieta para começar na segunda. Por que na segunda? Ele coloca, é o dia que ele coloca um ponto de saída, né? Falando de ansiedade. A ansiedade, ela trabalha nesses pontos de chegada, que o dia que acontecer tal coisa, aí eu serei feliz. O dia que eu encontrar a pessoa certa, aí eu vou ser feliz. E às vezes esse dia não chega da maneira como a gente imagina. Às vezes as coisas acontecem diferente. Então, a ansiedade é excesso de futuro, é você querer estar aonde não é a hora de estar ainda. Você está aqui no presente. E tem a outra que é o estresse, excesso de presente. Ele trabalha, ele se lasca trabalhando, e ele não tem tempo daí para as pessoas. Veja bem como é que funciona a vida. A gente trabalha, sabe por quê? Porque a gente não consegue viver de amor. Por isso a gente trabalha. Aí a pessoa fala, amor, eu vou trabalhar para a gente poder comprar alimento, para a gente voltar para o nosso convívio, para a nossa vida. Ou tivemos um filho, eu vou trabalhar porque eu vou trocar o meu trabalho pelo dinheiro para a gente voltar a ficar junto de novo. Só que a pessoa abusiva consigo mesma, ela acaba colocando o carro na frente dos bois. De repente ela trabalha, ela não tem mais uma vida em que ela trabalha para sustentar essa vida. De repente é o trabalho que vira a vida da pessoa. E ela trabalha. Excesso de trabalho vai gerar estresse.
ela vai se cansar, ela não tem mais vida, ela deixa de ter vida e passa a ter um trabalho a troco, e o dinheiro começa a entrar e ela passa, então o dinheiro passa a ser o motivo de tudo. E isso não traz felicidade, não é nem o chavão, um clichê, nada. Dinheiro não traz felicidade, dinheiro proporciona as coisas que você precisa, mas o dinheiro também é um meio, não é? A nossa vida é o que é importante, a vida é que conta. Então nós temos aí as três principais abordagens terapêuticas: a abordagem de psicanálise, aprender a ouvir. Da nossa escola nós vamos trabalhar isso, nós vamos trabalhar em 3 frentes, nós já vamos falar sobre isso. Psicanálise comportamental, que nós vamos trabalhar, e a existencial. A existencial tem as principais, nós falamos de logoterapia, falando do sentido da vida, que se entende a alma e tudo mais. Nós temos aí, por exemplo, a Rogeriana, também é uma das mais fortes hoje em dia, trabalhando com pessoas, é a linha Roger. E a Gestalt terapia, que também está em voga e era uma das minhas preferências, não é? E eu quero falar com você da minha abordagem, é uma criação minha, né? Eu sou pastor evangélico, pastor de uma igreja quadrangular, né? E nós observamos com os anos aí de pastoreio, lidando com pessoas, trabalhando com pessoas, atendimento e tudo mais, nós observamos que existe um tabu bem grande dentro das igrejas em relação a Freud, Jung, Lacan, Melanie Klein. Existia uma grande rejeição, principalmente a Freud. E é uma bobagem, A rejeição é porque Freud fala bastante a respeito de sexualidade. E igreja, geralmente se cria tabus em cima de sexualidade. Não se pode falar muito de sexualidade, e é uma bobagem, porque isso é assunto de qualquer ser humano, de qualquer pessoa, de qualquer relacionamento, mas se tem muito tabu, muita restrição, e Freud ficou marcado por falar de sexualidade, né? Então, pensando nisso, eu criei uma abordagem que eu tenho apelidado até então de Memórias do Sinai, que é um conceito de que o povo de Deus, é um conceito de que os filhos de Abraão, em qualquer lugar do mundo que estivesse, eles ouviriam o chamado da sua própria natureza de Abraão, de filho de Abraão. E em qualquer lugar do mundo. Você já observou que mesmo assim, no mundo messiânico, judaico, se tem esse conceito de Memórias do Sinai, de que é como se fosse um chamado, um código para os filhos de Abraão, que qualquer lugar do mundo onde se encontrem judeus, eles entendem um chamado que é o chamado do Pai, é um chamado para os filhos, que aí a pessoa está em qualquer lugar do mundo, na nacionalidade, se ele é descendente de Abraão, ele vai ouvir o seu chamado e vai se interessar. Ele joga uma bomba lá em Israel, ele está interessado, ele se interessa pelos lugares, pela arqueologia, pelas histórias. Isso é taxado como Memórias do Sinai. Por isso eu coloquei esse apelido na nossa abordagem. A nossa abordagem, ela fala a respeito do seguinte: entendendo de que toda a criação, ela é um relacionamento de Criador e criatura. Você já observou que de toda a criação de Deus, o único elemento da criação, o único ser da criação que se perdeu do seu Criador é o homem. Quando Jesus fala,
a respeito, por exemplo, ele fala assim: olhem as aves do céu, elas não semeiam, elas não fiam, mas não falta nada para elas. Ele está falando está falando que Deus cuida da sua criação, que Ele cuida dos animais, Ele cuida da natureza, Ele cuida das aves, e não existe na natureza os animais selvagens, não existem algumas coisas que existem no nosso meio. Os animais selvagens, eles têm a sua cadeia alimentar, eles vivem, eles têm alimento. Você não vê um animal na selva lá morrendo de fome, pedindo esmola, depressão, macaco em depressão no meio da selva. Você não vê, não é? Leão com dor nas costas, você não vê nada disso aí. Você vê os animais sofrendo, os que estão debaixo da nossa tutela, debaixo da nossa tutela. Animais domésticos que sofrem abuso. Já reparou isso? Animais que dependem de nós, do homem, que sofrem abuso. Animais que estão ali aos cuidados de Deus não sofrem, eles têm tudo. E foi essa a dica que Deus deu a nós. Ele dizendo: olha para a natureza. Ele fala, mesmo de flor, ele dizendo: olha os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua grandeza se vestiu como um deles. Então o que é a ideia? Mateus 5,33, que ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que você procura. Um pouquinho antes ele fala assim: não façam como os ímpios fazem, procurando o que vestir, o que comer e tudo mais. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas que você procura serão acrescentadas. Esta é a regra, reconciliação do homem e Deus. Esta é a solução para o homem nos dias de hoje, ele se reconciliar com Deus. Você se reconcilia com Deus e a sua vida vai voltar ao normal. A abordagem Memória do Sinai, que compõe num total trínica, porque nós na nossa escola vamos trabalhar psicanálise comportamental e Memória do Sinai, que é a abordagem cristã, é a abordagem bíblica, que vai usar a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia ela reconta a história do homem e Deus. Ela vai recontando uma história de relacionamento entre Deus e o homem, e ela trabalha de uma forma terapêutica. Veja, por exemplo, a mulher da dracma perdida, que é o exemplo que a gente dá todas as vezes que nós falamos sobre isso. A mulher da dracma perdida, ela tinha 10 moedas e perdeu uma. Isso, imagine você trabalhando com um paciente que precisa se encontrar na sua vida. A mulher da dracma perdida é uma mulher que tinha um tesouro e perdeu. Tinha um casamento, tinha uma vida, tinha um trabalho, tinha família. Ela tinha um tesouro e perdeu parte desse tesouro. Perdendo parte desse tesouro, ela é voltada a olhar para si mesma. Aquela mulher da dracma perdida, Jesus fala assim: qual é a mulher sábia? Qual é a mulher sábia que, tendo 10 moedas, perdendo uma, não faz o quê? Aí entra a nossa terapia: acende a luz. Então nós temos que acender a luz para quê? Para enxergar a vida. Às vezes a gente já está vivendo numa penumbra e a gente não sabe mais o que a gente está fazendo da nossa vida. Estamos vivendo em penumbra e a gente começa a viver naquela penumbra e vai perdendo coisas. Você vivia às claras, de repente começa a viver na penumbra. E aí, vivendo na penumbra, você começa a perder o contato com as coisas importantes da vida, e você vai perdendo coisas. A mulher, a primeira coisa que ela faz, acende a luz. Acendendo a luz, você consegue enxergar qual é o problema da sua vida, o que está acontecendo. Acende a luz. Primeira coisa, Jesus fala: acenda a luz. Acende a luz. Qual é a mulher que sabe que perdendo uma moeda? Não. Acende a luz, e nós vamos usar essa forma terapêutica, bíblica. Varre a casa, porque ela acendendo a luz, ela vai encontrar
problema, sujeira, problemas. Ela acende a luz, varre a casa, você encontrando o problema, você tem que confrontar o problema. É assim que acontece cura. Encontra um problema, é um problema de relacionamento, então vamos resolver, vamos conversar. Qual é o problema? É assim, assim. Encontra o problema, vamos tirar da nossa casa, e ela começa então a varrer a casa. Qual é a mulher sábia que não acende a luz e varre a sua casa até encontrar a moeda perdida? Você começa a limpar a sua vida, começa a varrer a casa. Essa é a terapêutica bíblica. Essa é a nossa terapia que nós estamos trabalhando. Nós vamos trabalhar formando pastores, formando pessoas que tenham aptidão para atendimento terapêutico, trabalhando de maneira bíblica, não descartando a psicanálise e técnicas comportamentais, e usando como nosso ponto principal de conclusão da terapia a existencial bíblica, que é essa que nós estamos falando. Ela acende a luz, varre a casa e ela encontra a moeda perdida. Daí ela comemora e ela se alegra. A Bíblia está recheada de coisas falando da nossa vida. A Bíblia fala em escala. Ela pode estar falando com uma nação, ela pode estar falando com uma cidade, pode estar falando com uma igreja, pode estar falando com você. E é assim que ela trabalha, por escala. E a gente vai colocando as coisas dessa maneira. Eu quero que você, que se interessar pela nossa terapia trínica, você vai se interessar e vai aprender a trabalhar, e vai, em um ano de curso, você vai poder clinicar, abrir a sua clínica. Nós vamos te dar todo o aparato que você precisa de material e suporte técnico. A Bíblia está recheada. No livro que nós vamos lançar de terapia trínica, nós vamos, de Memórias do Sinai, nós vamos ter um livro com uma série de exemplos, como o da mulher da dracma. Nós vamos ter uma série. Você vai enquadrar a pessoa naquilo que é a vida dessa pessoa. Você vai fazer uma leitura. Com a psicanálise você faz leitura. Com o comportamento você dá tarefas para que ela mude de comportamento. E com a existencial você enquadra a pessoa dentro da Bíblia e de um comportamento que faça ela encontrar o seu ponto de sucesso. Na terapia existencial bíblica você vai enquadrar, por exemplo, uma pessoa que vive a sua vida batendo cabeça, rodando e rodando. Você sabe aquela pessoa que você encontra a pessoa hoje, daqui 10 anos você encontra a pessoa, ela está fazendo as mesmas coisas? Na Bíblia fala de um povo hebreu que saiu do Egito e durante 40 anos andaram em volta do Monte Sinai, dando volta em círculos. Está falando dessa pessoa. Então, principalmente, nós vamos usar a nossa terapêutica. Nós falamos de um povo que estava dando volta, é o povo de Israel, né? É nosso exemplo bíblico aqui para fazer o tratamento. Qual que é a terapêutica disso? Qual que é o tratamento para isso? O povo parou de andar em volta do Monte Sinai quando eles pararam de murmurar, quando eles reconheceram que a terra que eles estavam indo era boa. Só entraram lá os descendentes de Josué e Caleb, que reconheceram: a terra é boa, a terra é nossa. Porque tem gente que trabalha, mas ele não reconhece o seu emprego. Meu emprego é uma porcaria, meu emprego é muito ruim, meu emprego não presta. Ou ele não reconhece o casamento, não reconhece a esposa, não reconhece filhos, não reconhece a vida. Ele não gosta da igreja não presta, igreja é isso, igreja é aquilo. É a pessoa que vive assim, ela vai viver a vida dando cabeçada e dando voltas em volta de alguma coisa. Então, assim, esta basicamente é a nossa terapia trínica que nós tanto falamos. Se você tiver interesse, eu quero que você entre em contato conosco, inbox, tem a nossa página, a nossa fanpage ali, que fala da terapia trínica. Eu quero que você
possa se enquadrar conosco. A partir de junho, nós teremos a nossa escola à distância. E você vai poder fazer a escola à distância conosco por um preço bem legal, por um preço que é a metade do preço do curso presencial. O curso à distância, ele vai ser a metade do preço que nós cobramos no presencial, e ele vai ter aí, nós vamos marcar uma aula por mês ou a cada 2 meses, que seja um aulão que vai aí um dia todo para aqueles que quiserem ou estiverem em Curitiba, ou nós combinamos uma turma em outra cidade. Você vai poder se formar num ano, certificado, legal, você vai poder trabalhar, clinicar, abrir sua clínica, trabalhar. Agora, no nosso curso, nós temos aí 12 matérias, falando de todas as coisas, falando de técnicas de abordagem, falando a respeito de doença psicossomática, que é uma das matérias, falando de tanatologia, de entender a morte. Nós vamos falar a respeito da própria terapia e técnicas de terapia clínica, memória do Sinai. Nós vamos falar sobre doenças psicológicas, transtornos psicológicos. São 12 matérias que nós vamos trabalhar. Eu espero que você goste, eu espero que você se interesse e você possa se juntar a nós na terapia clínica, se formando como um terapeuta clínico. Eu tenho certeza que isso pode dar a você um status diferente para trabalhar com pessoas. Espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe, e nós nos falamos aí na sequência. Deus te abençoe.